Olá, bom dia! Seja bem-vindo a esta edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 17 de setembro. E aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge e o retorno de Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Seja bem-vindo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E um prazer enorme retornar a esta casa e já pegaram o batente de novo, cedinho aqui. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, e eu quero começar uma notícia de frente desta terça-feira falando de CPI, a CPI que vai colocar Silval Barbosa e deputados delatados frente a frente. O ex-governador Silval Barbosa contará pela primeira vez aos deputados estaduais Carlos Avalone e Nininho, depois que delatou em sua colaboração premiada. O encontro vai acontecer na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga irregularidades em renúncia e sonegação fiscal em Mato Grosso. Isso porque Avalone e Nininho fazem parte desta comissão. E o depoimento na comissão do ex-governador Silval Barbosa está marcado para o dia 10 de outubro. E aí, uma saia justa? Aí abre-se um outro questionamento: esses deputados deveriam estar nesta CPI, deveriam participar desta CPI que busca encontrar aí os grandes sonegadores de impostos de Mato Grosso e puni-los, né? A CPI é sobre a sonegação, né? Eu não sei se os deputados foram acusados de sonegação pelo Silval. Acho que eles foram acusados de outras coisas pelo Silval. Né? Não, eu falo pela conduta. A pergunta é pela conduta, não, pois e por eles terem nas costas processos. As perguntas para o Silval serão sobre sonegação, que é o objeto da CPI. E não acho que nem Carlos Avalone nem Nininho estão no rol dos sonegadores. E eles não respondem por delação. E acho que o que a reportagem do portal Gazeta Digital estabelece aí, né, é uma coincidência de que dois deputados delatados são também integrantes dessa CPI da sonegação, né? A delação lá de Silval Barbosa em relação a esses deputados era por outras razões, né? No caso lá de Avalone era questão de uma empreiteira, não é isso? No caso de Nininho era por conta lá da privatização ali daquela rodovia de Primavera do Leste até Rondonópolis, onde Silval falou que teve uma propina lá de 7 milhões de reais para que a empresa lá, Morro da Mesa, se não me falha a memória, não é? Ganhasse a licitação, né? Agora, nessa CPI da sonegação, vai ter também lá o depoimento do doleiro Lúcio Funaro, não é isso? Que lá na CPI do BNDES ele disse que o notório bandido lá, como ficou conhecido, Joesley Batista, apelidado por Michel Temer, teria poupado o primo dele, o empresário Fernando Mendonça, que atua aqui em Mato Grosso no ramo de atacado, e que Fernando Mendonça, à época, segundo Lúcio Funaro, seria o operador para negociar essa questão do ICMS aqui em Mato Grosso. Essa daí me parece que é a razão pela qual foi convocado aí o doleiro Lúcio Funaro, que chegou a ser preso, fez lá uma delação na Operação Lava Jato, e a grande suspeita em cima dele é de que ele era o operador financeiro para o MDB lá na Câmara Federal, à época do ex-presidente Eduardo Cunha, que continua preso e que também está tentando fechar lá um acordo de delação premiada. E nessa mesma CPI, por exemplo, o Lúcio Funaro na próxima quinta-feira, dia 19. Silval Barbosa para dia 10 de outubro. E tem um figurão aí de peso, né? Um figurão do agronegócio de Mato Grosso, do Brasil, do mundo, né? Que vai prestar depoimento antes de Silval Barbosa, que é o presidente da AMAGE,
Judinei de Carvalho, o nome dele, né? E aí já não é sobre ICMS, né? Aí é para esclarecer a questão do FETAB, para saber se o grupo empresarial AMAGE pagou direitinho o FETAB ou não pagou. É para isso que ele foi convocado. A CPI, na verdade, já sabe que a AMAGE não pagou o FETAB. Já tem essa informação? Já tem essa informação, porque o próprio senador Brairo Maggi, ex-governador, ex-ministro, ligou para o deputado Wilson Santos, por exemplo, dando um pito no Wilson Santos, né? Porque lá atrás, o senhor André Maggi, pai do Brairo, era muito ligado ao Wilson. O Wilson homenageou várias vezes o senhor André Maggi. E o Wilson até disse o seguinte: mas, governador, eu apenas apresentei o requerimento pela convocação da AMAGE, atendendo até uma manifestação aqui, uma movimentação do deputado Lúdio. O deputado Lúdio quer saber o seguinte, porque qual que é a suspeita da CPI? E é uma suspeita razoavelmente confirmada, de que a AMAGE e as outras trades também, 4 ou 5 empresas de Mato Grosso, a AMAGE, a Bung, a Cargill, tem mais 2 empresas grandes aí do estado, que desde o governo Brairo Maggi, o governo Silval Barbosa e o governo Pedro Táxi não pagaram absolutamente nada do FETAB. Como é que eles fizeram isso? Se foi legalmente, se não foi legalmente, ninguém sabe. Ponto 1. Ponto 2, qual que é a outra denúncia? Aí é gravíssima, porque aí seria apropriação indébita. O que é que a CPI vai apurar? A CPI tem informações de que essas empresas, por exemplo, a AMAGE chegava num produtor lá de Lucas do Rio Verde. A AMAGE exporta, é uma trade que exporta. Aí ia comprar a soja do cidadão que produziu lá em Lucas do Rio Verde. Aí comprava a soja dele para exportar. E descontava do pagamento do agricultor a taxa do FETAB. Quer dizer, deixava de pagar o produtor a taxa do FETAB. Não, isso aqui é porque eu tenho que pagar o FETAB. E nunca recolheu o FETAB. Isso seria apropriação indébita. E o governador Brairo Maggi, nessa ligação recente feita ao deputado Wilson, mas deputado Wilson, fazer essa convocação desnecessária, porque atualmente eu estou pagando. A frase, atualmente eu estou pagando, significa que ele passou a pagar o FETAB no governo Mauro Mendes. Antes do governo Mauro Mendes, ele não pagava o FETAB. Simples assim. Os outros produtores ficaram muito indignados. Não sei se você se lembra, não sei se nem se a Nayara estava conosco aqui na bancada, mas há muito tempo atrás eu disse aqui que teve uma reunião no governo, que teve um produtor que indagou do Brairo Maggi, presente nessa reunião, para pressionar o governador para não fazer a cobrança. Escuta, é verdade que vocês nunca pagaram? Você falou disso. Aí enrolaram, mas admitiram que nunca havia pago. E agora... Inclusive, você questionou um secretário numa entrevista de segunda-feira também. Exatamente. Foi o secretário Rogério Galo. Foi o Rogério Galo. Ah, eu não lembro disso. Lembra sim, ele estava na reunião. Lembra sim, que foi feito o questionamento e o Brairo Maggi confirmou que nunca pagou. Mérito para o governo Mauro Mendes. O governo Mauro Mendes está cobrando. Mérito para a CPI. O que a CPI quer verificar? Primeiro, não recolheu por que o FETAB nesses últimos 12 anos. E se não recolheu nesses últimos 12 anos, o que a CPI quer? É possível recolher retroativamente? Ainda é possível recuperar esse dinheiro? E o dinheiro que descontou dos produtores? É isso que a AMAGE vai responder lá. Agora, quem deixa de pagar imposto, Antero, nesse caso aí, no caso é uma taxa, né? Quem deixa de pagar imposto, normalmente os órgãos de arrecadação vêm cobrar. Vem cobrar, mas parece que tem um prazo prescricional, né? Tem que ver se pode pegar os 12 anos ou se só vai retroceder nos últimos 5 anos, né? Tem que verificar isso. Mas, de toda forma, isso se for entendido como corrupção, segundo a Constituição brasileira, corrupção é um crime imprescritível.
Sobre o Lúcio Funaro. Quem que convocou o Lúcio Funaro? Foi o deputado Wilson Santos, que assistiu essa entrevista do BNDES, etc. e tal. Apesar de ter uma memória extraordinária, o Wilson se esqueceu de um detalhe importante. Quem que foi o deputado que mais defendeu o governo Pedro Táxi na Assembleia? Foi o deputado Wilson Santos. Líder do governo na Assembleia, fez defesas possíveis e impossíveis do mandato do senhor Pedro Táxi. E o Fernando Mendonça é primo, irmão do Joesley. Eles são parentes. Não é que o Joesley poupou o Fernando Mendonça, ele pode até ter exercido algum cargo dentro da estrutura das empresas do Joesley, já que ele é primo, irmão do Joesley. Só que o Wilson se esqueceu o seguinte, né? O Fernando Mendonça foi o tesoureiro da campanha de Pedro Táxi ao Senado da República. Mas será que o Wilson Santos se esqueceu disso, Antero? Pode ser. Não. Porque não é um político atuante, né? Entendeu? Tem uma memória do historiador, né? Tem uma memória do historiador, também, né? É um político sempre atento, não é? Não ficou fora de Mato Grosso, né? Em 2010 ele estava aqui, né? E voltando lá à CPI, o Antero colocava essa questão aí do Grupo Amage relacionado com o FETAB, de que ficou aí um tempão sem pagar esse fundo aí de transporte e habitação. E aí é o seguinte, tem uma outra coisa que continua sem solução até hoje. E não é dessa CPI, é da CPI anterior, né? É da CPI anterior, aquela que foi presidida por Zé Carlos do Pátio. O Antero não estava aqui na semana passada, nós abordamos esse assunto, mas nunca é demais relembrar. Vocês também colocaram aqui de que isso foi a questão de Blairo Maggi foi colocada para o secretário de Fazenda, Rogério Galo, e esse outro assunto também já foi colocado para ele. Foi colocado para o outro secretário de Fazenda que antecedeu o Rogério Galo, lá no governo Pedro Táxi, Gustavo de Oliveira. E aí? Aquela denúncia de sonegação de superior a 300 milhões de reais, lá no final de 2014, de uma cooperativa ligada a um outro Maggi, no caso, o rei da soja, do algodão, e agora parece que vai ser rei do peixe também, não é? Iraí Maggi. E aí, não vai ter solução aquela denúncia, Antero? Por exemplo, a CPI do Zé Carlos do Pátio caminhava bem. Aí, quando surgiu lá uma lista de barões do campo e de tubarões da cidade, aí jogaram um caminhão de água fria na CPI e ela acabou. E o caso de Iraí Maggi, do produtor Iraí Maggi, relacionado a uma cooperativa que tinha fortes ligações com ele, muitos dos cooperados lá eram parentes de Iraí Maggi, até hoje... Ou empregados, né? Ou empregados. Até hoje continua sem solução. Todas as vezes que nós questionamos alguma autoridade sobre isso, olha, estamos investigando, mas não tem nada concluído. Um dos secretários de Fazenda, o doutor Gustavo Oliveira, que é uma pessoa brilhante, ele chegou a dizer o seguinte, ele achava que antes do final do governo Pedro Táxi ia ter uma solução, porque já tinha conseguido a Secretaria de Fazenda milhares e milhares de documentos sobre esse fato, e que ela iria deliberar sobre isso. Mas não se conhece nenhuma deliberação sobre isso. Queria saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Antero, por favor. Meu destaque é o seguinte, eu tive a oportunidade, ontem pela manhã, de entrevistar a Gisela Simona na Rádio Capital FM. E a Gisela Simona foi lá falar sobre o PROCON, falou de várias novidades do PROCON, mas ela falou também o seguinte, um dado relevantíssimo na minha opinião. Primeiro que ela deve estar assumindo agora, no final de semana, a presidência do PROS. E não é presidência da Comissão Provisória do PROS. É presidência do Diretório Municipal do PROS em Cuiabá.
Esse diretório municipal é o diretório que vai escolher o candidato ou a candidata a prefeita. E vai dizer se vai fazer coligação ou se não vai fazer coligação. E ela disse o seguinte, sobre candidatura a prefeita, só fala no ano que vem, ela não nega que pode ser, mas não afirma que será. E ela disse mais, que ela pretende, ao assumir a presidência, o que seria um fato novo na política, né? Ela pretende inverter aquela questão das cotas das mulheres. Ela acha que, muito provavelmente, o PROS vai disputar a eleição municipal em Cuiabá com 70% de candidatos mulheres e 30% dos companheiros homens. Seria um fato novo na política de Mato Grosso, se isso vier a acontecer. Né? 70% de candidatas mulheres. Mas espera aí, para vereador. Antero, espera aí. Espera um pouquinho. Agora eu fiquei surpreso. Nayara, me ajuda aí. Você tem esses 70 nomes? Não, outra coisa. Mas não falaram recentemente que mulher não gosta de política? Como é que é isso? A juíza Selma, né? Senadora Selma. Às vezes ela está enganada. Ou a suplente lá de deputada federal Gisela Simona está muito otimista, ou ela vai ter muito trabalho. Ou a senadora mas de Selma repente está a senadora errada, não está com, assim, correta na avaliação que ela fez. Na verdade é o seguinte, hein, Lúcio? Porque assim, nós temos 52% do eleitorado feminino. 48% mais, né? do eleitorado masculino. Se as mulheres convencerem as mulheres a não fazerem uma política machista, porque elas já entram mais na universidade, elas já ganham a maioria das vagas no concurso, elas só não ascendem aos cargos de direção. Porque há uma discriminação contra a mulher no Brasil. Isso é indiscutível. Né? Eu acho que há muito mérito nesse esforço e nessa proposta da Gisela Simona. A própria Gisela é um exemplo. Ao se expor como candidata a deputada federal, e eu tenho certeza que ela vai se expor como candidata a prefeita de Cuiabá. Eu não tenho dúvida que a grande novidade da eleição do ano que vem vai se chamar Gisela Simona. E, na minha opinião, vai ser uma candidata competitiva. É isso. Lúcio, e o seu destaque? Meu destaque é o seguinte, nos últimos dias aí, a gente viu aí na imprensa uma polêmica danada, inclusive sobre a senadora Selma Arruda, dizendo que, quando ela anunciou que iria deixar o PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, porque ela estava sendo muito pressionada a retirar a assinatura dela lá da CPI da Lava Toga. Depois surgiu uma informação, dada por ela também, de que o senador Flávio Bolsonaro pressionou, e pressionou forte, segundo Selma Arruda. Flávio Bolsonaro depois foi à imprensa e desmentiu, né? Disse que não tinha feito aquilo. Mas Selma Arruda disse o seguinte, que ele até gritou ao telefone com ela e que ela, como disse que não gosta que ninguém grite com ela, desligou mas ele gritou o telefone. Com outro militar também lá, senador do PSL. O Olímpio, Major Olímpio. Major Olímpio. Que é o líder, né? E Major Olímpio até disse o seguinte ontem, né? Falou assim, olha, se tinha alguém que deveria sair do PSL, não era a senadora Selma, era o senador Flávio Bolsonaro. Mas o seguinte, eu só relembrei essa questão aqui para falar do meu destaque. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, diz que a CPI da Lava Toga é inconstitucional. E aí ele diz o seguinte, olha, se essa CPI da Lava Toga fosse mesmo criada, terminaria arquivada pelo Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, a gente até conversava aqui antes do programa, na seguinte linha, né? E aí, o Supremo não pode ser investigado? E aí, só para complementar o destaque, uma outra manchete aqui do jornal O Estadão de ontem. Eduardo Bolsonaro republica vídeo com críticas à CPI da Lava Toga. Eduardo Bolsonaro e Gilmar Mendes falando exatamente a mesma língua.
Está muito claro que o presidente Jair está nesse rolo, né? Tudo para proteger a prole, né? Para proteger o filhinho, né? Olha, vamos falar de eleições 2020. Júlio Campos fala o seguinte: Emanuel é indiscutivelmente o maior adversário do DEM. Ex-senador disse que o prefeito faz boa administração, mas não sabe peso do episódio do paletó. Um dos principais líderes do DEM em Mato Grosso, o ex-senador Júlio Campos, afirmou que o partido provavelmente terá o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, como principal adversário na disputa eleitoral para o próximo ano. Segundo ele, o DEM tem interesse e fará o possível para ter candidatura própria ao Palácio Alencastro, assim como as outras capitais brasileiras. Então já foi descartado aí qualquer tipo de aliança que pôde surgir na cabeça tanto do prefeito Emanuel Pinheiro como de algumas lideranças do DEM, como Júlio e Jaime Campos. Olha, na minha opinião é um pouquinho diferente dessa. A minha opinião é assim: Júlio Campos vai fazer no DEM o serviço que interessa a Emanuel Pinheiro. O vai fazer ainda é futuro. Então vamos colocar no presente. Júlio Campos está fazendo no DEM o serviço que interessa a Emanuel Pinheiro. Olha, se ele sabe que o grande adversário do DEM vai ser o Emanuel Pinheiro, ele está cobrindo o adversário de elogios. Dizendo que faz um mandato espetacular, que sobre o mandato dele, o mandato está muito bom, etc. e tal. Tem gente até que acha o seguinte, que Júlio Campos está doido para o DEM não ter candidato, para ele ser o vice do Emanuel Pinheiro, já que ele não pode ser candidato lá em Várzea Grande. Eu, sinceramente, não acredito nisso, né, de que ele vai querer ser vice-prefeito de Cuiabá na chapa do Emanuel Pinheiro, embora não seja uma tese de se jogar fora. Mas eu acho que o Júlio Campos está cometendo mesmíssimos erros de quando ele enfrentou o Murilo Domingos e erros muito semelhantes quando ele se uniu a Carlos Bezerra. Eu acho que essa união de Júlio Campos com o Emanuel Pinheiro pode ser o beijo à morte para o Emanuel Pinheiro e para o próprio Júlio. É que essa frase de Júlio Campos, né, que é um telespectador assíduo aqui do Notícia de Frente. Essa frase de Júlio Campos aqui... Deve estar louco para responder para nós. Emanuel, quem sabe já vai para o WhatsApp. Pois é, o WhatsApp da tela, Júlio. A frase dele aqui: Emanuel é indiscutivelmente o maior adversário do DEM. Será que poderia ser outra frase aqui, adequar essa frase? Emanuel é indiscutivelmente um grande candidato em Cuiabá? É o que ele quis dizer. É o que ele disse, né? É o que está embutido aqui. Não, é o que ele nessa disse. frase. Ele disse claramente isso. Aí tem uma outra pergunta, um outro questionamento a ser feito. Ele fala só pela boca dele ou ele pode estar falando também pelo senador Jaime Campos, hein, Antero? Olha, na verdade é o seguinte, tem sido feita uma tabelinha aí. Tem sido feita uma tabelinha. Jaime e Júlio, né? Nessa questão aqui de Emanuel Pinheiro, Cuiabá. Ambos elogiando o Emanuel. Eu acho que o DEM de Cuiabá e de Mato Grosso precisa ir para o divã. Aí, quem sabe contratar meu amigo Júlio Miller, que é um brilhante psiquiatra, né? Para fazer um estudo de caso sobre essa questão do DEM. Na minha opinião é o seguinte, eles não engoliram nada do Fabinho assumir a presidência do DEM. Eles não engoliram nada do Fábio assumir a presidência do partido, numa época em que o Fábio era deputado federal, muito amigo do Rodrigo Maia, que fazia um grande mandato como deputado federal e que exatamente teve o prestígio suficiente para comandar o DEM em Mato Grosso. Na época, com toda a história de Júlio e Jaime, o Fábio Garcia montou a executiva aqui, a sua imagem e semelhança. Hoje o Jaime está novamente no Senado e o Fábio é suplente do Jaime. Não disputou a eleição. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas eu acho que isso é muito parecido com esta situação.
de mostrar agora, sinceramente, eu tenho o maior respeito pela perspicácia política do Júlio Campos. Na minha opinião, maior, inclusive, que a do Jaime. Embora respeite muito também o feeling do Jaime, que nunca perdeu a eleição, por exemplo. Mas eles estão errados. Eles estão errados na medida em que se sabe que eles, comandando o DEM em Cuiabá, tem 16 anos que eles só apanham em Cuiabá. O último vereador eleito pelo DEM foi há 16 anos. Tem 16 anos que, sob o comando de Júlio e Jaime, o DEM não elege vereador em Cuiabá. Então, por que não reconhecer que o Mauro Mendes é a maior liderança política do DEM em Cuiabá? Da mesma forma, eu estaria aqui a dizer que seria um equívoco grande do Mauro Mendes querer interferir na política de Várzea Grande. Mas eu acho que isso já ficou claro, eu acho que eles já reconheceram, já falaram, inclusive, reconheceram em entrevista ao Jornal do Meio-Dia, Júlio Campos, que quem dá a cartada é que é preciso passar pelo parecer do governador Mauro Mendes. Mas todos os dias eles dão cartada na imprensa de que, olha, mas o Emanuel seria bom. Mas todo dia tem uma coisa. Bom, vamos aqui ao que disse aqui, essa reportagem aqui é do Media News. Aqui, ó, eu vou pegar aqui o que ele declarou, eu acho que é da própria reportagem do Media News, que nós publicamos no site PNB Online. O que é inegável... Essa frase que eu ia ler, você adivinhou, pode falar aí. O que é inegável é que na condição de prefeito, o Emanuel faz uma boa administração. O que é isso? É um quinta-colunismo que se inaugura no DEM? Assim, em termos de reeleição e tendo a máquina na mão, o prefeito já vai com 25% a 30% dos votos. Não precisa nem fazer eleição, segundo o Júlio. O prefeito tem 30% dos votos, o prefeito já está no segundo turno. O Júlio está dizendo aqui que o prefeito Emanuel Pinheiro já está no segundo turno. E aí, vocês querem enfrentar essa máquina, um candidato à reeleição com a máquina na mão? Com a máquina na mão. Não é essa a pergunta? É essa a pergunta. Aí ele fala mais o seguinte, aí quando indaga para ele, e aí a situação do paletó não prejudica o Emanuel? Ele fala, eu não sou marqueteiro para saber isso. Para saber das virtudes, ele pode. Né? Agora... Então, assim... Mas ele afirmou que é uma questão que pesa e muito. Ele falou que ele não é marqueteiro para avaliar isso. E aí ele fez uma última colocação, Antero. Ele disse que não pode avaliar porque não é marqueteiro. Agora ele coloca o seguinte, se for analisar pelo que vem fazendo, no caso o Emanuel, por Cuiabá, tem muita possibilidade de ser reeleito independente desse fator. O fator é o paletó. Então, isso aqui é uma declaração do DEM? Não. Isso aqui é uma declaração do Júlio Campos do DEM? Ou o Júlio Campos já filiou no MDB e a gente não sabe? Eu tenho certeza absoluta de que ele ainda é do DEM. Né? Mas, olha, esse comportamento aí, às costas dos líderes do DEM, isso significa dizer o seguinte, que o Emanuel é competente e que o Emanuel é vitorioso. Porque faz tempo que o Emanuel vem pregando que ele ia fazer, que ele ia ter o apoio do DEM, que ele tem muitos amigos do DEM e tal. E eu não tenho dúvida, ele vai ter apoio de parte do DEM. Se isso aí é em função da competência, de onde anunciar, como anunciar, com quem anunciar, é o problema do Emanuel. Se formar a chapa com o Emanuel, ele não irá, a não ser que antes ele saia do Democratas. Mas, enfim, eu vejo o Júlio no cabo de guerra, ele está junto com o Emanuel, ele está puxando o lado do Emanuel. Tem aquela brincadeirinha de cabo de guerra, né? Ele está puxando do lado do Emanuel e fica tão forte assim que ele encobre um pouco o Jaime. Mas aparece a mãozinha do Jaime puxando também. Olha, e a revogação do teto de gastos em Mato Grosso seria um retrocesso financeiro para as finanças do Estado. A avaliação é do secretário de Fazenda, Rogério Galo. Confira na reportagem. O projeto é do deputado Lúdio Cabral, que argumentou que o teto engessa o orçamento porque impede o aumento de investimentos em áreas essenciais,
como saúde, educação, por exemplo. A emenda constitucional criada pelo ex-governador Pedro Tax institui o teto de gastos e limita o crescimento das despesas primárias correntes e impede que o gasto do Estado com pessoal e custeio cresça acima da inflação. Seria um retrocesso imenso às finanças do Estado, porque nós assumimos também compromissos com a União. A nossa dívida com a União só foi renegociada e Mato Grosso teve um benefício de 500 milhões de reais porque nós nos obrigamos a cumprir o teto de gastos. E o teto de gastos é algo absolutamente razoável, porque permite que você cresça as suas despesas àquilo que variou a inflação do ano anterior. Para sobrar recursos, se você arrecadar mais, para sobrar recursos exatamente para fazer investimentos. E investimentos na área de saúde, de educação e de segurança pública. Para que tetos de escolas não caiam na cabeça de crianças, nós temos que ter dinheiro para investir na educação. Para que os hospitais tenham melhor qualidade, nós temos que ter dinheiro para investir na saúde. O teto de gastos visa exatamente isso. Primeiro, que a gente recupere a credibilidade, fazendo com que todos aqueles que têm passivos com o Estado recebam. Esse é o primeiro ponto. Você economizar recursos, sobrar dinheiro para que a saúde, inclusive do interior do Estado, receba o que o Estado tem para repassar, e isso o teto de gastos assegura com a sobra desse dinheiro, e também que nós tenhamos condição de investir. A recuperação da capacidade de investimento do Estado está de fato que nós tenhamos o cumprimento do teto de gastos. O secretário de Estado de Fazenda ainda falou sobre o leilão do pré-sal e que os recursos ajudariam e muito. Mato Grosso está sendo, e os estados produtores estão sendo muito prejudicados, porque foi eleito na PEC 85 o critério do FPE. Tá? E o único critério para você partilhar lá 10 bilhões de reais. Esse é um critério extremamente injusto com um estado como o nosso, que tem uma baixa participação no FPE, e temos outras distorções, como por exemplo a não compensação pela Lei Candir. Então nós defendemos, e agora esse processo legislativo vai para a Câmara, que haja a nossa união, né, entre municípios e estados de Mato Grosso, para que nós consigamos lá emplacar uma emenda que coloque um critério misto, que coloque, além do FPE, também os critérios da Lei Candir, né? E os critérios do FEX, o que daria a Mato Grosso não 200 milhões de reais, que daria 2% do valor que será partilhado entre todos os estados, que seria muito injusto. Que seja um valor um pouco maior aí, que nós recebamos pelo menos 500 milhões de reais. O PT, só podia ser do PT, né? Uma proposta como essa, né? Acabar com o teto de gastos. Acabar com o teto de gastos. Se o Lúdio fosse federal, eles iam acabar com a lei de responsabilidade fiscal, cada um gasta como quer, enfim. É uma inconsequência grande isso, né? Por isso que, assim, quando o PT vai disputar cargo executivo, as pessoas ficam com o pé atrás, com o nível de responsabilidade com que o PT vai administrar o Estado. Isso aí é exclusivamente jogar para a plateia e desarrumar as finanças do Estado. O argumento... Sem ter essa aprovação, e mesmo com as contenções anunciadas pelo governo, a folha está aumentando de um ano para outro, no governo Mauro Mendes, 200 milhões. E o argumento do deputado Lúdio Cabral, ao apresentar essa proposta, que, digamos, foi aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça, por deputados que são ligados à base do governo, né? Essa proposta, o discurso dele aí é que, acabando com o teto, a PEC do teto de gastos, teria mais dinheiro para investir na saúde, na educação. Mas tem um outro problema, Essa PEC do teto de gastos foi um compromisso também lá com o governo federal, né? Que se o Estado sair fora dessa proposta aí do teto de gastos, ele vai ter problema lá em Brasília, vai ter problema com as autoridades econômicas do governo federal, como tiveram que resolver agora recentemente, para que Mato Grosso tivesse acesso lá ao empréstimo de 250 milhões de dólares do Banco Mundial. Não pode gastar além do que é permitido lá na PEC do teto de gastos. Se estourar os gastos ali, Mato Grosso
tem problema. Então, é um contrassenso. Além do que é uma quebra de contrato, né? É uma quebra de contrato em função do pacto que Mato Grosso fez com a União e com os credores internacionais. Vamos para um breve intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Ainda vamos falar da CPMI, da fake news, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Em entrevista ao jornal de ontem, o Jornal do Meio-Dia, o deputado federal Dr. Leonardo afirmou que alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade devem ser derrubados. E o parlamentar também falou da CPMI das fake news e também defendeu a criminalização da propagação de notícias falsas. Confira na entrevista. Deputado, essa CPI das fake news vai investigar quem? Ela tem um objeto que também trata das eleições de 2018, para saber esse fenômeno que aconteceu, para entendermos e até equilibrar na internet esse jogo. Mas também nós não podemos esquecer a área social. Diversas tecnologias são importantes para o mundo. E as ferramentas sociais não vão voltar mais atrás de se comunicar, de se interagir. Mas temos que saber o bom uso dela. Também existem influências como a boneca Momô, outros que aconteceram, levando até o suicídio de crianças, agressões, também como espalhar notícias falsas para denegrir, não só na política, mas também na área civil, na pessoa comum. Então, nós temos que estudar esse fenômeno, o mundo estuda esse fenômeno e o parlamento brasileiro não pode ficar para trás. Tanto com a CPMI, é mista, Senado e Congresso, vamos estar estudando esse fenômeno da bolha de informação, dos algoritmos, enfim, de como isso influencia na vida da pessoa e combatendo a fake, a notícia é falsa. Você cria, não a opinião é algo que tem que ser guardado. A liberdade de imprensa, é o que eu estou colocando lá. Nós temos que fortalecer a credibilidade da imprensa, do jornalismo sério, ele que nos ajudará a combater os fake news, ou as notícias, ou as fake news. Até temos que fazer um termo em português para isso. Então é nesse sentido de contribuir com esse fenômeno social, mas temos que ter cuidado, que pode ter uma partidarização da discussão. Aí que afetaria, levar para o lado da esquerda e da direita, querer colocar como objeto somente a eleição de 2018. Não, ela tem que ser estudada como fenômeno, que quem foi mais sabido sobre utilizar melhor, teve o resultado diretamente influenciado, sim, nas eleições. Mas esse fenômeno tem que ser estudado para a igualdade de disputa também através da internet. O senhor falou que quem soube utilizar melhor se deu bem, é isso? Exatamente. Bolsonaro utilizou as fake news, é isso? Não, sobre utilizar as mídias sociais. As mídias sociais. Da melhor maneira possível. E diversos parlamentares. Nós temos um exemplo de solidariedade, um prefeito, candidato a prefeito da grande cidade, que fez campanha só pela rede social, sem fazer um santinho, foi tudo virtual, e foi o segundo mais bem votado do Rio Grande do Norte. Então, assim, quem soube utilizar, antes da gente sair esse fenômeno total, conseguiu ir bem. Agora, fake news, não, fake news é crime e pode influenciar e nós queremos que isso seja combatido. Qual a melhor maneira? Vamos achar essa solução, que essa solução nem o mundo conseguiu ainda achar uma solução definitiva. E o Supremo abriu também lá uma investigação, né? Para checar postagens que eles falam que é fake news, mas abriram a investigação assim. O presidente não sorteou ninguém, já indicou um ministro, que foi o Alexandre Moraes. A CPI vai tratar disso também? A CPI vai debruçar também, porque o Supremo Tribunal, várias postagens pelo Brasil que eles consideram um ataque a um poder. Então, o fake news trata disso também. O que é mentira, não uma opinião. O que é opinião do cidadão, temos que preservá-la. Ele tem direito de opinar. Mas você mentir uma notícia que não existe para atacar a moral, para influenciar, quer dizer, que ela não existe, você faz aquilo como uma verdade, essa tem que ser combatida como um crime, porque é sério. Pessoas podem perder vida e tem casos registrados, nós vamos discutir isso na CPI, de pessoas que tiveram notícias falsas e sofreram linchamento. Pessoas que tiveram perdas de relacionamento, de emprego por notícias falsas. E isso também tem que ser o cerne e saber um marco regulatório jurídico para isso também, que hoje não tem.
né? São coisas distintas, mas nós precisamos estar atentos. E a lei de abuso de autoridade? A Câmara pretende derrubar os vetos do presidente? Estamos aguardando para apreciar os vetos do presidente Bolsonaro e ver quais são os números e o que é possível, sim, manter, porque tem alguns pontos lá que nós concordamos realmente que é necessário o veto. Mas era um projeto que estava engavetado há muito tempo, era do Senado, foi feita votação na grande maioria simbólica, e para que ele andasse e fosse lá e pudesse agora, sem precisar voltar para o Senado, voltar para a Câmara, para ficar nesse jogo de empurra, e enfrentar o problema. Eu acho que são alguns vetos que merecem, outros nós vamos derrubar. Com certeza nem todos ficarão presentes, mas servirá de análise do Congresso para a gente aprimorar, mas é um avanço, é necessário, né? Um monte de coisa que foi esparramada é fake news também, né, de interesse de alguns poderes, mas está na hora de abuso de autoridade para político, para juiz, para promotor, para delegado, para servidor público, era necessário. E o mau político, o mau juiz, o mau promotor que vai para a cadeia, não ganha aposentadoria compulsória, como é que acontece hoje, né? Então essa foi a entrevista com o doutor Leonardo. O trecho não foi, mas ele se referia ainda, falando aí da CPMI, das fake news. Claro que serão convocados as grandes redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, porém também vai ser convocado o The Intercept Brasil, através do seu representante, o Glenn Greenwald, para poder explicar aí, falar sobre as fake news. Tem uma decisão do Supremo, o Supremo está lastimável. Explicar aquelas mensagens, as conversas vazadas. O Supremo está lastimável ultimamente, porque o Supremo proibiu investigar o jornalista Glenn Greenwald. Quer dizer, se está proibido investigar o jornalista Glenn Greenwald, para que chamar o site Intercept? Segundo, que é um absurdo essa proibição de investigar. Por que era necessário investigar? Porque tem que saber se isso aí foi pago ou não foi pago. Se isso aí foi financiado ou não. Se não foi financiado, ótimo, o jornalista está no seu direito de não revelar a fonte, embora todo mundo já saiba quem que é a fonte, né? Mas o jornalista tem o direito de não revelar a fonte e tem o direito de publicar o que quiser, né? Agora, não pode mentir. Não pode mentir. Fake news é notícia, news, fake, mentira. Né? Notícia mentirosa, notícia falsa, notícia mentirosa. Eu creio de que é preciso punir realmente quem mente, né? Aí nós precisaríamos de uma agilidade do Poder Judiciário para punir, porque senão a internet, que é de difícil controle, ela vai continuar sendo o esgoto da política. Porque na época da campanha eleitoral as pessoas mentem para valer, né? E às vezes maculando a honra das pessoas. Enquanto eu entendo que comunicação tem que ser feita absolutamente com a verdade. Então, se a Câmara dos Deputados conseguir chegar a um projeto que garanta a transparência e a verdade na comunicação, eu acho que é uma grande conquista da sociedade. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá, Nayara. Meu destaque de hoje é para falar aí sobre a CPI da Lava Toga, com uns 2 ou 3 enfoques aqui esse meu comentário. Primeiro, teve uma polêmica danada envolvendo aqui em Mato Grosso a senadora Selma Arruda, do PSL, por conta aí das pressões que ela falou que vinha recebendo para retirar a assinatura dela lá da CPI da Lava Toga. Ela anunciou que iria deixar o PSL de Jair Bolsonaro. E dentre essas pressões que ela disse que recebeu, até ela colocou o seguinte: olha, quando vinham me pressionar, lembravam do meu processo que vai ser julgado lá no Tribunal Superior Eleitoral. E entre essas pressões, uma teria sido do senador Flávio Bolsonaro, né? E aí, segundo o próprio relato da senadora Selma, numa dessas pressões aí, numa ligação telefônica, o senador Flávio Bolsonaro teria até gritado com a senadora e dirigido a ela, ou pelo menos dito nessa conversa aí, termos ou palavras de baixo calão, né? Então a história foi essa, e foi por uma das razões aí
que ela colocou, que iria deixar o PSL de Jair Bolsonaro, era pela pressão que ela vinha recebendo. Agora, sobre a Lava Toga, sobre a CPI, o ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo Tribunal Federal, diz que a CPI é inconstitucional, né? Sugerindo aí que ministros do Supremo não podem ser investigados. Abre aspas para a declaração do ministro. Se essa CPI fosse instalada, ela não produziria nenhum resultado. Certamente o próprio Supremo mandaria trancá-la, declarou ele numa entrevista lá ao jornal Folha de São Paulo e ao portal UOL. O ministro falou também sobre a Operação Lava Jato, que, segundo ele, tem méritos, mas cometeu crimes e criticou recentes elogios ao regime militar. Abre aspas novamente para Gilmar Mendes. Nós aprendemos, vendo este submundo, o que é que eles faziam. Ele não está falando aqui do regime militar, não. Aqui é da Lava Jato. Continua o ministro. Delações submetidas à contingência ironizavam as pessoas, perseguiam os familiares para obter o resultado em relação ao verdadeiro investigado, tudo isso que nada tem a ver com o Estado de Direito. Continua Gilmar Mendes. Vamos imaginar que essa gente estivesse no Poder Executivo. O que é que eles fariam? Essa gente aí é o pessoal da Lava Jato. Ele diz o seguinte, o que é que eles fariam? Certamente fechariam o Congresso, fechariam o Supremo. E aí a gente só relembra aqui, a reportagem da Folha relembrou, Gilmar Mendes é um dos principais alvos de críticas no Judiciário, famoso por atender pedidos de liberdade de investigados. Mendes tem sido alvo preferido da população em protestos em defesa da Operação Lava Jato. Então, Gilmar Mendes diz o seguinte, se a CPI da Lava Jato fosse criada, ela seria trancada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí o seguinte, só para concluir o destaque, um outro filho do presidente, que não é o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, republicou um vídeo, com críticas à CPI da Lava Toga. O deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou em uma rede social um vídeo que compila críticas, que reúne críticas aí, a chamada CPI da Lava Toga, que parte do Senado defende para investigar integrantes do Supremo Tribunal Federal, como o presidente do STF, Dias Toffoli. Essa reportagem aqui não é da Folha, é do Estadão. Abre aspas, muito se tem falado sobre a CPI da Lava Toga, muitas dúvidas são respondidas nesse vídeo, publicou Eduardo Bolsonaro no Twitter, recomendando aos seus seguidores que assistissem. Agora, eu chamo a atenção aqui para uma declaração de um senador. O senador, ele é vice-líder do partido Cidadania. É o senador Alessandro Vieira, que ele foi citado, nesse vídeo aí, compartilhado por Eduardo Bolsonaro. Ele respondeu, o senador Alessandro Vieira, respondeu ao deputado no Twitter que ele estaria, abre aspas, repassando fake news para tentar encobrir a covardia e o acordão. De novo, abre aspas, falta de vergonha na cara. A real é que o sistema está usando o rabo preso da sua família para barrar o combate à corrupção. Quem quer mudar o Brasil, apoia a CPI. Quem quer mamata em embaixada fica com mimimi. Fecha aspas, disse o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, do Partido Cidadania. É a polêmica aí criada
por conta da CPI da Lava Toga, que não querem que seja instalada de jeito nenhum. Lúcio, na verdade é o seguinte, primeiro que o ministro Gilmar Mendes, para garantir que a CPI é inconstitucional, ele deveria citar baseado em que é inconstitucional. Que ministro do Supremo não pode ser investigado, uma pinóia, pode sim. Ministro do Supremo pode ser investigado, aliás, é uma tarefa do Senado investigar ministro do Supremo. O Senado pode fazer, inclusive, o impeachment do ministro, de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ponto 1 é esse. Ponto 2, os operadores de direito não concordam com as afirmações do Gilmar Mendes. Ponto 3, eu acho que tem que chamar também nesse debate, eu publiquei nesses dias que estava de férias aqui, eu me dediquei mais lá ao site PNB Online, e publiquei uma matéria que saiu no Antagonista, não sei se vocês tiveram oportunidade de comentar aqui, uma declaração do general Santos Cruz, que serviu aqui, que foi ministro do Bolsonaro, que é um general do Exército Brasileiro, que é uma pessoa respeitadíssima nas Forças Armadas, e que ele disse claramente o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro está disposto a entregar palavras, segundo a revista Cruzoé e o site O Antagonista, do general Santos Cruz, que o presidente Bolsonaro está disposto a entregar a cabeça do Sérgio Moro, quer dizer, entregar o Sérgio Moro, né? Abrir mão do Sérgio Moro no governo, demitir o Sérgio Moro e afrouxar o combate à corrupção em função dos acontecimentos com o filho Flávio. Ele chega, inclusive, a usar uma frase o seguinte, na hora que a população brasileira perceber que o combate à corrupção anunciado pelo governo Bolsonaro, com cuja tese ele se elegeu, na hora que perceber que não é para combater a corrupção coisa nenhuma, isso vai dar problema. Na minha opinião, já está dando problema. As pessoas estão percebendo claramente o seguinte, quem é que está unido no projeto de acabar com a Lava Jato? Primeiro, Jair Bolsonaro. Esse acordo entre os poderes, primeiro é o seguinte, os poderes são autônomos e independentes entre si. Eu nunca vi na República Brasileira acordo entre os poderes. Esse acordo é para não investigar a questão da Lava Jato. Esse acordo é para favorecer os bandidos do Congresso. Esse acordo é para impedir aqueles da Casa Grande de serem fiscalizados. Só pode fiscalizar os da senzala. Ministro, deputado federal, senador da República, ministro do Supremo e outros cargos de alto escalão, alto lá, não pode investigar. Então, há claramente um acordão entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que é pior do que o Renan Calheiros, mas muito pior do que o Renan Calheiros, o presidente Jair Bolsonaro, e as pessoas vão que vão, vamos que vamos. Vamos que vamos, e vão enterrar a Lava Jato se a população brasileira não reagir fortemente. E o presidente do Senado, que você citou aí, o senador Davi Alcolumbre, ele quer afrouxar, né, as regras para o Caixa 2. E a gente vai falar disso daqui a pouco. E o presidente da Câmara está fazendo, sabe o que agora? Está querendo voltar com o foro por prerrogativa de função, para mais de 5 mil autoridades brasileiras. O foro que já havia caído, agora ele quer pôr na Constituição que negativo, essas pessoas aqui têm foro. Ou seja, é para não punir realmente as pessoas da Casa Grande. Mas é o seguinte, não reclama e não reclama disso. Vamos de novo reinstituir o foro privilegiado, que aí não vamos investigar ministro. Exatamente. Enquanto isso, os projetos do ministro Sérgio Moro estão ali na gaveta, no canto. Né? No canto, não, na gaveta é assim, olha aqui, o Bolsonaro já demitiu o presidente do COAF, já demitiu o cara da Receita, todos ligados ao Sérgio Moro. O COAF e a Receita foram demitidos porque, e o COAF sempre fez isso, porque liberaram as movimentações financeiras do Flavinho Bolsonaro. E também porque dentro das 136 pessoas que tiveram essas movimentações razoavelmente liberadas, tinham duas esposas importantes, a esposa do Gilmar Mendes e a esposa e já retiraram do Dias Toffoli. E já retiraram lá do pacote anticrime, a prisão
depois da segunda instância. Olha, a gente vai para mais um intervalo, como disse o Lúcio, daqui a pouco vamos falar aí de uma lei que tramita no Senado que pode alterar regras eleitorais, inclusive o crime de Caixa 2, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente e deve chegar ao Senado hoje, terça-feira, um projeto de lei que altera regras eleitorais e partidárias e que, na prática, abre brechas para o crime de Caixa 2, aprovado este ano como parte do pacote anticrime. Confira na matéria. Bom dia, Nayara, Lúcio e Antero, e também a todos que nos acompanham aqui na Notícia de Frente. Este projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. O projeto de lei, ele muda algumas regras partidárias, abre brecha para o Caixa 2 e também diminui a possibilidade de punição por irregularidades. Eu conversei com um advogado que é especialista em direito político e ele deu algumas explicações referentes a este projeto de lei. Essa alteração feita pela Câmara, já aprovada pela Câmara e agora encontra-se no Senado, deve entrar em pauta, ele é o primeiro da lista da pauta para esta terça-feira. Ele visa flexibilizar as prestações de conta de partido. É um dos principais problemas que todos enxergam como uma possibilidade de ter um Caixa 2, fazer um Caixa 2. Primeiro que existe um sistema da Justiça Eleitoral onde os partidos prestam conta. Esse sistema encontra no site do TSE e é usado por todos os partidos para prestação de conta. Eles flexibilizam isso para dizer que podem usar qualquer sistema. Os contadores podem usar qualquer sistema, independentemente de ser esse da Justiça Eleitoral. Alegam com isso que facilitaria a vida dos usuários, ou seja, dos partidos políticos. O que não é uma grande verdade, porque esse sistema da Justiça Eleitoral é um sistema que já comprovadamente funciona e ele é gratuito. Basta que o contador entre no sistema do TSE e baixe o sistema para poder ser utilizado. Evidente que ele tem algumas cláusulas de dureza, ele é mais rígido na prestação de conta. A outra situação, que também pode abrir brecha para o Caixa 2, é a prorrogação de até abril do ano seguinte à realização do ano, fechamento do ano, eles mudam isso para junho do ano seguinte, ou seja, dá muito mais tempo para fazer as alterações que precisam fazer e para prestar conta. E essa prestação de conta, ela, depois de prestada, ela não pode ser alterada, os dados que estão ali colocados. Eles também abrem uma brecha para dizer que pode alterar até o dia da votação. Enquanto não for votado o artigo ou a prestação de conta, ela pode ser alterada pelo partido político. Isso também abre brecha para que haja manipulação de dados, que seja feita pelos partidos. Eles retornam nesse projeto de lei, retorna a questão da propaganda partidária, que foi extinta com a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Políticas, dizendo que esse dinheiro seria usado para compor o fundo. Eles retornam a partir da aprovação dessa lei, ou seja, a partir de outubro, que é quando começa a vigorar a lei. Ela tem que vigorar no mínimo um ano antes das eleições para poder vigorar para aquele ano da eleição. Então, começa a ter, a partir do ano que vem, começa a ter o programa partidário, novamente, semestral, e ela também retira aquela participação dos deputados de 30% das emendas obrigatórias dos deputados para compor o fundo. Tudo isso eu vejo como um engodo à população por parte dos parlamentares, uma situação... Só para lembrar que no ano de 2017, quando foi aprovado o fundo de campanha, foi um negócio mais ou menos igual esse aqui. Ninguém sabia de nada, ninguém viu nada, não passou por comissão nenhuma, de repente foi aprovado pelo Senado. Quando todo mundo descobriu, já estava aprovado pelo Senado.
foi para a Câmara em toque de caixa, a Câmara votou. Agora foi diferente. A Câmara votou em toque de caixa sem ninguém saber, só tomou conhecimento depois que foi publicado, e agora vai para o Senado. E a toque de caixa, o Senado também está votando esse projeto para alterar substancialmente as leis eleitorais e trazer consequência para a população. As imagens são de Aguinaldo Gomes, com apoio técnico de Moisés. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Aí só uma informação que vem rapidamente do site O Antagonista. O site apurou que não haverá sessão extraordinária na CCJ hoje de manhã para votar o projeto que muda as regras do fundo eleitoral, esse que a gente acabou de falar. Davi Alcolumbre, porém, pautou o projeto diretamente no plenário como item 1. Pois não, Antero? Tem coisas boas nesse projeto. Tem coisa ruim, tem coisa boa. Uma das coisas boas é a volta da propaganda semestral dos partidos políticos. Porque cada partido político, 2 vezes por ano, semestralmente, portanto, tinha direito a 20 minutos. Né? Os partidos que tivessem representação no Congresso Nacional têm direito a 20 minutos de propaganda regional. Isso foi excluído da legislação há muito tempo para atender o quê? Vamos ser sinceros, pedido da Rede Globo de televisão. Qual que é a vantagem de ter o horário semestral? É a vantagem de você permitir a pessoas que têm menor poderio econômico de propagarem suas ideias. Então o partido vai ter de novo restituído os 20 minutos semestral de propaganda eleitoral, que podem ser feitos um programa e mais os 20 minutos de inserção, não sei, não conheço o detalhe da lei, ou esses 20 minutos de inserção se transformarem em 40 inserções de 30 segundos durante o período do semestre escolhido pelos partidos políticos. Eu acho que isso pode igualar mais a questão, pode diminuir a enorme diferença entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. O Antero falou aí do que ele entende como o que é bom nessa lei. Né? O resto é ruim. Agora, eu quero falar da maldade da lei e que foi colocada aqui com muita propriedade pelo brilhante advogado José Antônio Rosa, que atua no direito eleitoral, atua nas campanhas eleitorais, mas ele falou aí muito mais como cidadão brasileiro, dizendo o que é que essa lei tem de ruim. Olha, por que é que os partidos não vão prestar contas dentro do padrão do Tribunal Superior Eleitoral? Cada um vai poder fazer a prestação de contas do jeito que bem entender. Do jeito que bem entender. A outra coisa é o seguinte, num determinado aspecto aí dessa lei, o partido pode terceirizar até alguém para fazer a prestação de contas, para tirar a responsabilidade do partido de responder por aquilo ali. Agora, tem um outro absurdo, esse daí é campeão, não é? É campeão, porque o fundo eleitoral, de acordo com o que estão querendo aprovar lá, poderia pagar advogado para defender partidos e políticos. Partidos não, que partido não comete crime, né? Quem comete crime é o político. Aí o fundo eleitoral vai poder bancar advogados para defender políticos que cometeram crimes eleitorais. Aí o dinheiro público é que vai ser utilizado para isso. Um absurdo, não é? Fora que estão tentando aumentar ainda mais o valor desse fundo eleitoral e partidário. E essa conta aí só é feita em bilhões de reais. Antero, vamos para o seu destaque? Vamos. Meu destaque é com relação a Gisela Simona. Gisela Simona vai assumir a presidência do PROS em Cuiabá. Gisela Simona é filiada ao PROS, o PROS é o partido do Dilemário, o Dilemário é o presidente estadual da legenda. O Dilemário sempre defendeu a candidatura da Gisela Simona à prefeita de Cuiabá, e a Gisela Simona, que teve 33 mil votos como candidata a deputada federal na última eleição, ela foi indiscutivelmente a mais votada em Cuiabá.
A mais votada candidata a deputada federal em Cuiabá foi Gisela Simona. Né? Os outros vieram bem depois dela. E ela vai assumir a presidência do PROS. Ela é secretária adjunta do PROCON, né? E é cotadíssima para ser candidata a prefeita de Cuiabá. Essa decisão de ser candidata a prefeita, segundo a própria Gisela Simona, me disse na entrevista ontem à Rádio Capital FM, ela só vai ser tomada no início do ano que vem. Né? Diz ela que o momento agora é de fortalecimento do partido. Até o final do mês será realizada essa convenção do partido. E o PROS está em busca de novos nomes, novas lideranças. E eles estão estabelecendo um critério. Eu não gosto muito desse critério, mas eles estão estabelecendo um critério. Que eles vão filiar no partido pessoas que não têm mandato, para serem candidatos a vereador. Com isso, eles querem estimular o seguinte, é mais ou menos dizer o seguinte, olha, vem para cá, mas você não pode ter muito voto. Se você tem mandato, se você já foi vereador, se você já tem uma estrutura, se você vier com bastante voto, então não é lugar aqui. Quer dizer, eu não acho que com o fim da coligação na proporcional, que é hora de desprezar quem tem voto. Eu acho que é hora de atrair quem tem bastante voto. Mas ela está dizendo o seguinte, que ela vai procurar pessoas que ainda não tenham mandato para compor a chapa de vereadores. Isso pode atrair e pode também não atrair. É preciso apenas ter uma interrogação aqui. O vereador Dilemário, sendo a Gisela candidata a prefeita, o vereador Dilemário não vai deixar de ser candidato a vereador. E ele já tem o mandato. E eu não acho ruim para a chapa do PROS que tenha a companhia do vereador Dilemário. Acho ao contrário, acho bom. Nós tivemos aqui exemplos do vereador Neverton, por exemplo, que teve 3.600 votos em Cuiabá, escolheu uma chapa muito fraca para ir, acabou não se elegendo. A Câmara tem 25 vereadores, ele é o 12º vereador mais votado em Cuiabá, que está fora do jogo. Né? A Gisela Simona, que é suplente de deputada estadual, ela disse o seguinte, ela reafirmou que não vai admitir a filiação de pessoas que já têm mandato, e este é um critério para garantir aos candidatos do PROS uma corrida mais igual. As mulheres terão um espaço maior no partido. Aí ela revela o sonho dela. Meu sonho é, de fato, ter uma chapa de vereadores inversa, com 70% de mulheres e 30% de homens. Se ela conseguir, é uma boa meta, hein, Lúcio? É uma boa meta. A convenção do PROS vai ser realizada no Hotel Fazenda Mato Grosso no final do mês. Mais próximo da convenção vai ser no sábado, dia 28. Né? Vai ser num sábado, dia 28. E mais próximo da convenção, a gente faz questão absoluta, inclusive, de acompanhar a convenção. Né? Porque com certeza... Número, né, de não, e com certeza vai ter muita manifestação pela candidatura da Gisela. A Gisela vai ser muito pressionada para ser candidato a prefeita. Tem muita gente que liga lá na rádio na hora da entrevista e fala assim, não aceite candidatura a vice. As pessoas querem que a Gisela seja candidata a prefeita. Se perder, não tem problema, acumulou para ganhar a próxima. E essa intenção já anunciada por ela de ter 70% de mulheres na chapa é um grande diferencial. É isso? Porque nessa declaração aí, nessa intenção aí, ela deixa claro o seguinte, olha, aqui as mulheres serão valorizadas. Diferente de outros partidos, né? Que irresponsavelmente, na eleição passada, transformaram as mulheres em laranjas dos homens. Um absurdo. Vamos então, Lúcio. Obrigada. Bom dia, Antério. Obrigada. Bom dia. Obrigado, até amanhã. Obrigada a você. Você fica agora com o Jornal da Manhã. Um ótimo dia.